Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui, então, unidos e reunidos em nome de Jesus, para mais uma vez estudarmos, orarmos, cuidarmos da nossa energia, do nosso espírito, cuidarmos do ambiente que pertencemos e assim juntos podermos construir felicidades neste momento, onde estamos, com quem estamos. Esse é o grande desafio das nossas vidas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu dou boa noite para você que escreve no chat as mensagens lindas. Boa noite a quem não escreveu as mensagens. Boa noite a quem vai assistir o nosso vídeo amanhã ou depois. Muito obrigada. E neste momento que nós vamos iniciar o nosso estudo de oração, vamos nos conectar com as falanges do bem, com as falanges de cura, com aqueles irmãos abnegados, queridos, que sempre estão nos acolhendo, nos amparando, cuidando de nós, cuidando do nosso corpo, da nossa alma, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Que Deus abençoe os nossos protetores, os nossos mentores espirituais, e que eles estejam conosco neste momento da nossa união, da nossa oração. Jesus, nosso amado Mestre, possa o Senhor nos abençoar os nossos lares, abençoar os nossos familiares, os nossos amigos, neste momento em que estamos estudando, para que a luz possa se expandir e que juntos possamos, cada vez mais, nos sentirmos plenos de paz e de alegria. Boa noite a todos. Vamos dar uma olhada aqui no chat. Boa noite, Maria das Graças. Boa noite, Dona Mariângela, Maurício, Jacira, querida. Boa noite. Seu Antônio, Dona Vera, Dona Zélia, Osanira, Dona Solange, boa noite. Norminha, André, Estela, Roberta, Dona Margarida, seu Paulo, G, querida, boa noite. Lúcia, Dona Magda, querida, Dona Vanúzia, todos queridos do meu coração, uma boa noite para todos. Hoje nós vamos estudar um tema interessante. Não peguei um capítulo específico, peguei várias anotações e compus essa palestra. Hoje eu vou beber água várias vezes durante a fala, porque a umidade aqui está quase zero, né? Bom, eu queria falar com vocês sobre esse tema que nós vamos estudar agora, que é um tema muito interessante. Eu dividi o nosso estudo em duas partes. A primeira parte, para que a gente entenda alguns conceitos que são explicados no Livro dos Espíritos, no Evangelho, e que fazem parte do nosso vocabulário, né, espírita, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante nós entendermos esses conceitos para entender o processo de criações fluídicas, né? O que é criação fluídica? Então, nós precisamos de entender esses conceitos para entendermos o que é criação fluídica e qual o nosso papel e o papel dessas criações fluídicas na construção da nossa felicidade, né? Parece difícil, mas não é não. Bom, vamos então com alguns conceitos, né? Nós temos, né, o espírito. Quando nós falamos que nós somos espíritos encarnados, ou seja, recebemos um corpo de carne. Para cada espírito, aquele corpo. Depois que nós desencarnamos, o nosso corpo, que é uma vestimenta desse espírito, né, ele se transforma, né, porque a matéria ela se transforma, né, e o espírito segue a sua caminhada, a sua jornada evolutiva. Então, na questão 23
do Livro dos Espíritos, lá diz que o espírito é o princípio inteligente do universo, certo? Somos todos seres dotados de inteligência, né? E o que é a matéria? A diferença entre espírito e matéria. A matéria, segundo o Livro dos Espíritos, a questão 22A, é o instrumento que o espírito usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, a matéria é um instrumento usado, mas ela também recebe a ação espiritual, né, deste princípio inteligente, né? Então, nós temos que deixar claro que a matéria não evolui, a matéria se transforma, certo? O processo de evolução é do espírito, né? E a matéria se transforma de acordo com as condições do ambiente. É interessante a gente pensar nos estados da água, né? O estado gasoso, o estado líquido, o estado sólido, quente, calor, moléculas que se agrupam, moléculas que se separam, não é? Aí a gente consegue entender essa mudança da matéria, né? Que vai se transformando. Ela não se perde, mas ela se transforma, né? Bom, então a matéria, normalmente, ela é percebida pelos órgãos de sentido, né? Mas não quer dizer que porque eu não vejo, não existe. Então, o nosso órgão de sentido, por exemplo, a nossa visão, ela tem uma limitação quando este espírito está no corpo físico. Por exemplo, nós não enxergamos as ondas de rádio, mas se eu tiver um bom aparelho de rádio aqui, eu vou sintonizar, pegar a frequência porque ela está aqui. Eu não enxergo, né, o sinal da internet. É só o palitinho celular, né? Mas a gente sabe que está aqui, né? E o aparelho, a matéria, nos diz isso. Então, tem matérias um pouco mais densas e outras menos densas, né? Bom, então, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 27, 3 coisas são o princípio de tudo que existe no universo. Chama-se Trindade Universal. Isso o Livro dos Espíritos nos fala. Deus, o Criador, Pai de todas as coisas, o Espírito e a matéria. Então, essas 3 coisas são o princípio de tudo que existe no universo. Deus, o nosso Pai Criador, o Espírito e a matéria. Certo? Bom, então, o que eu chamo de fluido? Energia, né? Energia, é esse o sinônimo. Então, quando eu falo de criações fluídicas, né? São criações que estão vinculadas a algum tipo de energia, né? Bom, por que eu estou dizendo que fluido é energia? Nós já sabemos que tudo que faz parte do universo tem a ver com Deus, Espírito e matéria. Só que nós vamos saber que existe o fluido cósmico universal. O que é? Olha pelo nome, fluido cósmico universal. É o tipo de energia que todo o universo está mergulhado. Todo o universo, né? Então, o fluido cósmico universal é o único para todo o universo, né? E ele é a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, tudo que existe no universo tem sua origem onde? No fluido cósmico universal, nessa energia que envolve todo o universo. Então, nós temos um outro conceito, que é o fluido vital. O fluido vital, ele está ligado ao nosso corpo físico. Ele mantém a nossa vitalidade, nos mantém vivos. O funcionamento do corpo físico depende do fluido vital. A comunicação entre as partes do corpo depende do fluido vital. Então, o fluido vital, ele é importantíssimo, porque quando eu não tenho mais o fluido vital ali, eu não tenho mais a vida aqui no corpo, certo?
Então, fluido universal tem a ver com o universo como um todo. Fluido vital tem a ver com cada corpo tem o seu fluido vital, certo? Bom, então eu já falei para vocês que nós temos a matéria e nós temos o espírito. Mas vocês sabem que nós temos, né, um envoltório no nosso espírito. Tem um envoltório mais sutil que ele dá forma ao nosso espírito. Então, quando alguém olha para uma pessoa desencarnada e vê aquela pessoa, vê os olhos, o cabelo e tudo mais, essa pessoa está, na realidade, vendo o espírito com o perispírito que deu forma a ele, né? Parece complicado, mas não é. Perispírito, então, é esse envoltório do espírito. É como se fosse a roupa, né, espiritual. Então, nós que estamos aqui no orbe terrestre, temos este envoltório, esse perispírito semelhante. Como que nós terráqueos somos? Temos uma cabeça, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas. Nós temos um formato humano, né? Seja mais gordo, magro, alto, baixo, né? Independente da raça, nós temos uma característica humana, né? Então, quando nós desencarnamos, nós assumimos uma aparência, né? Mas uma aparência humana. Essa aparência, quem dá ao espírito a aparência é o perispírito. Então, vamos ver. O mundo está mergulhado no fluido universal. Cada pessoa possui o seu fluido vital. Eu tenho o espírito, que é a inteligência. A matéria, que não é inteligente, mas que recebe a ação do espírito e se transforma de acordo com o ambiente, né? E tenho o perispírito, que é o envoltório que dá a forma a esse espírito, certo? Então, não há um perispírito igual ao outro, certo? Cada perispírito tem o seu fluido próprio, né? E a pessoa assume essa aparência. Então, esse fluido vital vem do fluido universal, né? Então, sendo estes fluidos o veículo do pensamento e podendo modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles podem se achar impregnados de qualidades boas ou más, dependendo da vibração que esse pensamento vai gerar, entendeu? Então, o pensamento, ele também está envolto em energia, né? E é isso que é importante, porque assim, o fluido, o veículo do pensamento pode modificar as propriedades. Então, olha que coisa importante. Nós descobrimos que o nosso pensamento opera mudanças. E isso porque nós estamos envoltos em energias. E a matéria, ela recebe a ação do princípio inteligente, que é o nosso espírito. Então, todos nós emanamos fluido, energia, de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Eu trilhei esse caminho bem longo para vocês, né, chegarem a essa conclusão. Ao invés de eu chegar e falar, olha, todos nós emanamos fluido e energia de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, né? Não. Por quê? Porque o nosso pensamento, né, ele pertence ao nosso espírito, que é o princípio inteligente do universo, que possui um fluido vital quando está junto de um corpo físico, está mergulhado, como tudo que existe no universo, no fluido universal. Eu espero que vocês estejam acompanhando a ideia. Então, no Livro dos Espíritos, a fala é a seguinte: vossa alma é o espírito que pensa.
Olha que coisa importante. Vossa alma é um espírito que pensa. A qualidade do pensamento está de acordo com os sentimentos nutridos pelo emissor. Se eu estou com os pensamentos, né, negativos, é porque eu tenho vários sentimentos em desequilíbrio comigo, né? Eu sinto, penso, e o que vai acontecer? Os pensamentos vão gerar o quê? Ações. Por isso que é importante vigiar o teor daquilo que estamos sentindo e pensando, porque nós criamos tudo o que nos cerca com o poder dessas criações fluídicas geradas pelos nossos pensamentos e sentimentos. Né? Aí, o que acontece? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, pergunta: a influência dos espíritos? E a resposta: eles vos dirigem. Então, nós vamos perceber que o nosso pensamento, o nosso sentimento, atrai outras pessoas que estão no mesmo padrão vibratório de pensamentos e sentimentos. E nós vamos atrair pessoas encarnadas como nós, desencarnadas. E quando nós desencarnarmos, também estaremos vinculados a pessoas que têm uma sintonia mental de pensamentos e sentimentos como a nossa, né? Então, nós nos atraímos por uma semelhança, né? Bom, então, a sintonia, nós temos que prestar atenção também, porque isso é muito importante, né? Nós precisamos de perceber se estamos numa sintonia boa ou numa sintonia ruim. Porque se eu estiver numa sintonia ruim, eu preciso de mudar a minha sintonia para algo bom. Por quê? Se eu estou numa sintonia ruim, eu vou atrair o quê? Coisas ruins. Se eu estou numa sintonia boa, eu vou atrair o quê? Coisas boas. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Se eu não estou numa sintonia ruim, eu não vou ser influenciado por seres que estão com maldade no coração. Então, quando eu falo, nossa, eu fui pega de jeito, estou com um processo obsessivo, é porque você estava naquela sintonia. Né? Sem sintonia, não nos pega. E basta uma invigilância para a gente sintonizar. Por quê? Somos humanos, né? Estamos cheios de medo, culpa, raiva, inveja, dor e tudo mais, né? Então, sim, podemos sair da frequência. É comum. E nós não podemos, assim, nos culpar, nos flagelar por isso. Não. O importante é perceber que saímos daquela frequência e voltarmos para a frequência anterior de coisas boas, de bondade, de amor, de luz. E como que eu faço isso? Que instrumento que eu uso? Um que é fácil e que qualquer um tem às mãos é a prece. Se eu estou percebendo que eu estou irritada, que eu não estou bem, que eu estou mal-humorada, eu me recolho em pensamento. Faço uma prece curtinha, que seja: Jesus, me ajuda. Me ajuda. Eu quero pensar luz, eu quero vibrar amor. Isso não vai me pertencer. E eu mudo. Tiro aquela sintonia, igual a estação do rádio, e mudo para outra. Olha eu fazendo assim com a mão, hein, gente? Contando a minha idade. Que ainda tinha aquelas bolinhas de virar para a direita e para a esquerda para achar a sintonia da rádio, né? Hoje é tudo digital por comando de voz. Bom, então, Jesus, ele constantemente, em todos os instantes, em que ele, desde que ele está cuidando da Terra, ele vibra amor e luz. Sempre, sempre. Então, quando eu quero me conectar com Jesus, eu mudo a minha vibração
porque eu me conecto com a luz e com a paz dele. Então, se eu quero mudar a minha vibração e as minhas criações fluídicas, eu preciso de me ligar ao Pai, me ligar a Jesus, me ligar ao amor, né? O amor que existe desses seres maravilhosos que tantos nos ajudam, nosso anjo da guarda, os nossos mentores, né? Então, nós precisamos de estar numa vibe do bem. É isso. Emmanuel fala que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Vou repetir, olha que frase importante. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, quando eu crio o pensamento, eu reflito aquele pensamento na minha vida. Dependendo da vida que eu estou tendo, eu já posso analisar exatamente o que está saindo de dentro de mim. Né? Não é, entendam bem, não é pensar a pessoa tem muito problema, está pensando negativo. Não, não é isso não. A pessoa pode vir numa vida difícil, cheia de karmas, de lutas, sem fim. Mas é a forma como ela encara as dificuldades. Porque tem gente que não está com nenhum probleminha naquele momento e está sendo uma usina geradora de negatividade, de ódio, de inveja, né? Então, é a forma como eu lido com a vida que vai dizer o teor dos meus pensamentos. O teor dos meus pensamentos vai refletir os meus sentimentos. Meu pensamento e meu sentimento vão refletir que ligações são essas que eu estou tendo. Quem são os seres que estão conectados a mim? Né? Bom, então, o pensamento, ele é composto das nossas ideias, dos nossos conceitos e de todas as nossas crenças. Né? Qual a diferença entre pensamento e crença? Eu penso várias coisas. A crença é aquilo que eu admito como verdade, certo? Então, eu tenho uma crença de que nada na vida vem de forma fácil. Tudo é com luta e sacrifício, senão não tem valor. Se isso, para mim, é a única verdade existente, entende onde eu quero chegar? Eu vou fazer e vou criar uma vida difícil, né? Ao longo dos tempos, né? Para que a minha crença, né? Porque é nisso que eu acredito, é isso que eu vou jogar para o universo. Né? Se eu acredito que só quem acorda cedo tem valor e quem não acorda cedo é vagabundo, preguiçoso, eu vou olhar com outros olhos as pessoas que não conseguem acordar cedo. E quem disse que essa crença é real? Né? Tem pessoas que não sentem o sono e que funcionam muito bem à noite e que trabalham em empresas, trabalham em fábricas, trabalham em bancos, né? Durante toda a madrugada, em hospitais. E olha que coisa boa ter pessoas que não ficam desmaiando de sono, né? Então, as minhas crenças precisam constantemente ser revistas, porque eu acolho como verdade, mas não significa que são verdades. Como diz o mineiro, não sei se é verdade verdadeira, né? Bom, então, tudo o que está relacionado com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, está também vinculado às nossas emoções. Emoções em desequilíbrio geram pensamentos desequilibrantes, que geram situações desequilibrantes, que afetam a minha vida familiar, minha vida social, minha vida a dois, a minha saúde. Por isso que é importante a gente entender esses conceitos que eu estou trazendo para vocês. Então, na realidade, o nosso pensamento repele e atrai tudo o que está em sintonia com ele. Eu acredito, me conecto, atraio.
Eu não acredito, vou repelir. Agora, olha que coisa importante. Não é que eu vou atrair só coisa boa e repelir coisa ruim, não. Às vezes nós invertemos essa jogada. Por exemplo, eu tenho uma crença que eu sou feia, né? Eu sou muito feia. Qual o padrão que te levou a achar que você era feia? Qual foi o momento da sua vida que você acreditou nisso? Né? Nós todos somos belos, porque todos nós temos a nossa beleza individual, que varia de um para cada um. Né? Quem é que foi que colocou um padrão de beleza, né, que não atende a maior parte dos seres que vivem no nosso planeta? Né? Então, eu vou atrair aquilo que eu estarei em sintonia. Por isso que às vezes a gente percebe que rapidamente se forma um grupo do bem, rapidamente se forma uma gangue, né? Por quê? Porque eu atraio e vou atraindo encarnados e desencarnados em sintonia. Bom, o que dá o tom do pensamento é o conteúdo emocional, né? Então, as emoções, os sentimentos dão o tom dos nossos pensamentos e daquilo que a gente gera, né? Daquilo que a gente produz. Então, as nossas criações fluídicas, elas são impregnadas das nossas emoções, né? Então, olha só, existe um termo chamado formas-pensamento, dentro da doutrina espírita, né? O que são formas-pensamento? Ou formas ideopláticas, com plasticidade? São criações mentais que podem ser modeladas, entendeu? Modeladas nessa matéria fluídica, né? Então, olha só, as energias que nos cercam, elas são sensíveis às nossas ondas mentais, aos nossos pensamentos. Então, eu emito um pensamento, esse meu pensamento emite uma vibração, e essa vibração dá um formato à energia. É como se fosse assim, na nossa aura, né? Quando a gente pensa, a gente irradia força mental e fica aquelas formas, né? Mentais, oriunda, né, dos nossos pensamentos. Então, quando nós temos pensamentos fugazes, que nós temos, né, muitos mil pensamentos dia, essas formas vêm e saem. Isso tem desenhos animados que explicam bem isso, né? Vem e vai embora, né? Aquela bolinha que estoura, né? Só que tem coisas que a gente escolhe internamente pensar com frequência. E eu penso tantas vezes nisso, né, que nós vamos criando essas formas constantes, e às vezes nós estamos com essa criação mental mais cristalizada porque nós pensamos muito aquilo, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal, essas formas de pensamento indicam, né, a quantidade e qualidade dos pensamentos que eu estou emitindo e a qualidade dos sentimentos e emoções envolvidos nele, né? Bom, então, se nós pensamos com muita frequência uma determinada coisa, essa forma que é, né, ela é fluídica, ela permanece. E ela permanece meio que ligada ao nosso pensamento. E vira uma fixação, certo? Para o bem ou para o mal. Mas a maioria das vezes, o que a gente faz? A gente fixa no negativo, né? Então, às vezes, essas formas de pensamento são tão fortes que elas geram também outros sentimentos, outras crenças, como medos e tudo mais, né?
Então, nós precisamos de tomar cuidado, porque, de qualquer forma, o que eu quero que vocês gravem é que nós somos o que pensamos, né? Então, na realidade, nós plasmamos a vida. Ou seja, nós vivenciamos hoje questões de 1.500 anos atrás, que estão vinculados a nós pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. No livro Entre a Terra e o Céu, o mentor Clarencio fala o seguinte: deseja manancial de poder. Então, é nossa responsabilidade desejar. Porque quando nós desejamos, nós temos o poder conosco. Então, nós precisamos de desejar luz e bênçãos para que nós criemos luz e bênçãos na nossa vida. Só para vocês entenderem, né? Se todos nós temos emoções positivas e negativas, sentimentos positivos e negativos, estamos todos vinculados pelo fluido universal. Somos uma família de terráqueos, encarnados e desencarnados. São muitos estímulos. Então, eu me percebo criando formas de pensamento de tristeza, de dor, de doença, de autoestima baixa, né? E eu percebo que parece que a minha vida está tudo torto, nada tem jeito. Então, parece que a minha relação com os familiares está difícil. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que essa vida vale a pena ser vivida? Né? Que história é essa que eu não consigo mudar o padrão da minha vida? E aí eu quero avaliar com vocês, né? Uma pergunta que a gente tem que fazer para o nosso eu: você está disposto a mudar? Alguns vão falar: não, mas eu já estou velho para isso. Não. Nós teremos inúmeras encarnações. Eu posso ter 108 anos. Se eu mudar e tirar do meu eu formas de pensamento negativo, padrões de sofrimento, de doenças e de negatividade, o meu espírito partirá mais livre para outra dimensão e estará mais livre de todas essas crenças limitantes para poder se encarnar. Então, o poder é agora, é hoje, é já. Continuando, eu trouxe todos esses conceitos para vocês. Eu sei que às vezes é difícil, mas vocês vão entender agora na proposta que eu estou falando, né? Se você deseja mudar a sua vida, é você que tem que mudar. Eu não posso esperar que o marido mude, que o filho mude, que o patrão mude, que o emprego mude, que a promoção chegue para a minha vida mudar. Não. Sou eu que tenho que mudar o meu padrão de pensamento, de sentimento, de ação. Certo? Quando eu mudo, é uma onda. Eu mudo, tudo ao meu redor muda. É impressionante, né? Porque você estabelece outros padrões de energia. E todos nós damos conta. Quando eu pergunto: é o seu desejo mudar? E vai ser aquele medo que pega alguns, ou algum desânimo, ou algum pensamento: eu não dou conta. Isso não é ninguém, é a sua crença limitante. E eu não estou dizendo que seja fácil, mas é necessário a luta. Porque a felicidade, ela não é um artigo de compra, ela é um processo de construção, né? Bom, então, nós precisamos de mudar os nossos pensamentos, nos libertarmos dessas crenças limitantes, porque nós somos o princípio inteligente do universo. Nós somos filhos de Deus, então nós temos um poder imenso para operar as mudanças necessárias para construir as nossas felicidades hoje, agora. Certo? Então, as nossas crenças, né, elas não são nada além de pensamentos que nós acreditamos serem leis e verdades.
cada um de nós tem as suas próprias crenças. E nós acreditamos. Ah, não, eu sou muito ansiosa, acho que não vou dar conta de meditar, não. Então, meditação não é para ansiedade. É pelo contrário, meditação cura a ansiedade, né? Ajuda no processo de cura. Então, as nossas crenças podem ser mudadas? Podem. As nossas formas de pensamento podem ser mudadas? Podem, porque tudo isso não passa de pensamento. E todo pensamento pode ser mudado, né? Então, o nosso subconsciente aceita tudo que nós queremos acreditar. Ele não julga, ele não critica. O nosso subconsciente, tudo que você jogar lá dentro, ele aceita. Ele é um arquivo infinito, né? Então, tem lá uma memória infinita, guarda tudo lá. Ele não vai falar, não, isso aqui não, Bia, isso aqui pode te prejudicar. Não, vai guardar tudo ali, preste ou não. Então, por isso que nós precisamos pensar o que nós vamos guardar e fazer uma faxina nesse HD emocional nosso, mental, para deixarmos lá as coisas maravilhosas e começarmos a limpar e tirar aquilo que não nos cabe, né? Então, se você aceita uma crença limitadora, né? Se você fosse bonita, você seria gerente desse setor, aí pronto, você já limitou e você já te chamou de feio. Então, já dificultou a sua vida nesse sentido, né? Ah, mas é verdade, a beleza... Não. A gente percebe que existem inúmeras histórias que não tem nada conectado com beleza. E que existe algo muito maior do que o padrão de beleza que nós estabelecemos e que estabeleceram para nós. Certo? Bom, então, deixa eu ver, cadê minha anotação aqui? Nós estamos sempre lidando com pensamentos. O tempo todo nós estamos pensando. Então, enquanto eu estou falando aqui, vocês estão pensando. Pensando sobre o que eu estou falando, pensando na vida de vocês, pensando de mim, né? Então, é assim. Mas eles podem ser modificados. Então, as nossas experiências, né? Elas sempre têm efeitos sobre os nossos pensamentos. Porque aí surge aquele conceito, né, do trauma, né? Alguma experiência negativa que vivenciamos, ela vai nos mandar sempre as respostas e vai facilitar uma crença limitante, se nós não nos dermos conta do poder que temos. Mas se uma experiência ruim, ela é vista como uma oportunidade de crescimento e de mudança em nós, aí nós não vamos construir essa crença limitante nesse padrão negativo. Né? Então, se eu percebo que eu preciso de saber inglês para fazer a viagem que eu desejo, então eu não vou viajar porque eu não sei inglês. Não. Então, eu começo agora a estudar o inglês que eu acho que eu vou precisar, faço uma conversação para fazer a viagem dos meus sonhos. Entende? Então, não é me limitar. Mas mesmo quando eu percebo algo que eu acho que vai ser limitação, é transformar a limitação em asas. Asas de liberdade. Né? Bom, outra coisa, nós podemos nos libertar do passado que nos aprisiona. Somos nós que ficamos criando e presos a essas formas de pensamento nossa também, e levamos essas formas de pensamento para o mundo de lá quando desencarnarmos. Entende? Porque é aqui agora que nós precisamos de começar esse processo de mudança, né? A crença mais básica que a gente vê no consultório, na vida, que a gente percebe nos livros, né? Eu não sou bom o bastante. Eu não mereço isso. Sempre são crenças voltadas para uma falta de auto-amor. A primeira coisa que nós precisamos é resgatar o amor por nós mesmos. Porque nós precisamos de acreditar que nós merecemos tudo de maravilhoso. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para ficar
apenas aprendendo lições amargas e difíceis, não. Ele nos criou para termos lições de crescimento. Nós aqui, inúmeras vezes, colocamos aquela experiência como algo muito amargo, né? E não é assim. Nós podemos ter uma experiência difícil e sairmos dela mais fortalecidos do que antes dela existir nas nossas vidas, né? Quantas vezes nós nos superamos? Eu estava pensando outro dia, quantas vezes eu achei que não ia dar conta? Ou quantas vezes eu achei que não merecia algo? E eu merecia tudo e muito mais. E eu daria conta de muito mais. Mas a crença limitante do desamor nos puxa para baixo. E é ela que nós precisamos de aprender a lidar como base para mudar todas as outras. Esse é o nosso tendãozinho de Aquiles ali, sabe? Importantíssimo nesse processo de não desistir e de recomeçar, ressignificar. Então, sentimentos como ressentimento com o outro e comigo, ficar ressentindo, né? A crítica, a culpa, o medo, são sentimentos que causam a maioria dos problemas e criam as formas de pensamento e as criações fluídicas mais complicadas que nós temos. E nós já criamos tantos ao longo de tantas vidas que chega um momento que nós temos que ressignificar, senão nós temos a sensação que não damos conta mais. Lembre-se do seguinte, quando eu penso, eu acho que eu não dou conta mais, não é para desistir, é porque você chegou no seu limite. E aí você precisa de recomeçar de uma forma diferente, né? Eu não consigo mais ficar nesse sol, então vá para a sombra, certo? Eu não consigo mais lidar com essa tristeza. Então, vamos tratar da tristeza e buscar a alegria. Que seja o tratamento, né, que for, mas vamos cuidar, acolher, cuidar, ressignificar a nossa tristeza, né? Se eu não dou conta mais dessa casa bagunçada, então vamos arrumar a nossa casa. Se a minha casa mental está difícil, complicado, vamos organizar a nossa casa mental. É a ação para o bem, para o amor por mim e o amor por outro. Isso não é egoísmo. Egoísmo é querer tudo para mim. Isso é auto-amor. E quem pediu que nos amássemos pela primeira vez na história, né, de forma enfática, foi Jesus. Quando perguntaram para ele, mestre, resuma tudo, todos os ensinamentos do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós não somos responsáveis culpados. Nós somos responsáveis, sim, mas muita coisa por ignorância. E nós temos como aprender de novo e deixarmos de ser ignorantes. Tudo que nos acontece hoje é nossa responsabilidade, sim, de bom e de ruim. Mas, normalmente, a gente pega as coisas boas e terceiriza para alguém. E as ruins a gente assume para a gente. Né? Não, tudo faz parte do nosso pacote. Tudo que deu certo e tudo que deu errado. Tudo que deu certo eu vou continuar. O que deu errado eu preciso ressignificar. Eu não vou jogar no lixo o meu sofrimento, as minhas experiências. Eu vou ressignificar para não ir pelo caminho que eu escolhi antes e que me fez sofrer tanto, né? Bom, então, nós podemos mudar, acreditar, sim, que somos responsáveis pela nossa experiência, mas que nós podemos nos libertar do passado que é âncora e que nos finca, né, ali, e que nos faz, muitas vezes, alimentar essas formas, pensamentos, criações fluídicas.
E nós precisamos de nos libertar deste passado. E tem como? Tem como libertarmos do passado, né? Porque nós precisamos nos perdoar e entrar num processo de perdão daqueles que nos prejudicaram e nos ofenderam, compreendendo que eles também não sabiam o que faziam. Como disse Jesus, não sabiam por quê. Alguém que nos prejudica é pleno de ignorância e de desamor. Mas aquele ser, um dia, pedirá perdão a nós, assim como nós pedimos àqueles que nós prejudicamos. E esse efeito do perdão, ele faz a mudança do nosso passado. Então, qualquer problema que seja nosso, seja de saúde, seja financeiro, seja o que for, né? Nós precisamos de começar pelo aspecto de amar a nós mesmos. Este é o ponto de partida. Estou adoecendo muito, processo de auto-amor. Estou com dificuldades financeiras, processo de auto-amor, para entender por que você atraiu tudo isso de ruim para você, né? Então, quando eu busco a autoaprovação, a autoaceitação, essas são as primeiras chaves, a chave lá do portão externo de nós mesmos, né? Para as mudanças positivas em todas as áreas da nossa vida. Olha que importância que isso tem. Então, amar a si mesmo significa se perdoar. E é um amor incondicional que nós temos que ter. Sabe quando a gente gosta de mais de um amigo, de uma amiga, e que a pessoa dá uma aprontada feia, a gente olha assim para ele, para ela e fala assim: ai, gente, mas coitado, ele está numa fase difícil, vamos compreender essa patada, né? Ah, deixa para lá, vamos ressignificar, ele não está bem hoje, não queria fazer isso, depois ele vai se arrepender. Não é assim que a gente faz com quem a gente ama? Filho, com amigo, né? Pois é este tipo de pensamento que nós temos que ter conosco. Calma, você não deu conta naquele momento. Estava muito difícil, muita coisa acumulada. Fique tranquilo, você vai dar conta da próxima vez. Não, que bom que você já tenha consciência de que não estava legal. Agora fica mais fácil com essa consciência do que você vai querer, de ressignificar tudo isso, né? Calma, as suas escolhas não estavam muito bacanas porque você estava com esse processo inconsciente todo tumultuado. Agora você já tem consciência e você já é capaz de escolher pessoas bacanas para dividir com você a sua jornada, né? E por aí vai. Auto-amor, auto-aprovação, auto-aceitação, amar a si mesmo, né? Aprovar a si mesmo. Então, quando nós nos amamos, nós curamos a nossa vida. E os nossos pensamentos e sentimentos precisam de estar voltados para o amor. Não somos santos, nem anjos, agora. Um dia seremos angelicais. Mas, neste momento, é ter a consciência e buscar mudar, né? Lembrando que nós somos o que pensamos. Não vamos ficar alimentando as nossas criações fluídicas negativas. Não vamos ficar criando e fortalecendo, dando vitamina para as nossas formas de pensamento que nos derrubam, que nos diminuem, nos entristecem. Nem vamos criar questões persecutórias, nada disso. Vamos construir a paz. Começando pela essa consciência de que todos nós estamos no fluido universal, que cada um de nós tem um fluido vital que nos dá vida a este corpo físico que é maravilhoso, esse instrumento maravilhoso, que nós precisamos de amar demais, sabe? Aceitar este corpo, aceitar este espírito que habita esse corpo que somos nós, sabendo que os nossos sentimentos precisam de ser trabalhados. Porque não é mudar o problema, é mudar a forma de enxergar o problema. Não é mudar o outro, é a forma de enxergar o outro.
E aí nós estaremos exatamente fazendo a mudança necessária. Daquela pergunta, né, que eu comecei aqui, perguntei: você está disposto a mudar? E vocês perceberam que o título da palestra eu coloquei: eu estou disposta a mudar. Repitam isso para vocês: eu estou disposta a mudar, eu vou mudar. E nós vamos mudar na velocidade que não nos destrói, mas que nos constrói. Acredite nisso. E se está difícil sozinho, tem o ombro de um amigo, tem um profissional capacitado, tem um medicamento homeopático, alopático que te ajuda, porque talvez o que você tenha é pânico, depressão, uma ansiedade acima da conta, né? Então nós precisamos de tratar as nossas emoções para que elas fiquem saudáveis. Assim como nós tratamos o osso, a pele, o músculo, a nossa emoção, a nossa mente precisa ser tratada. Porque, como Emmanuel falou, nós somos o que pensamos. E tem essa frase de Emmanuel que eu gosto aqui. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, o pensamento repele e atrai tudo o que está em sintonia com ele. Vamos sintonizar no bem e no amor. E agora, nesse momento, a nossa sintonia é com o Pai, na nossa oração. Procuremos nos sentar de forma confortável, respiremos profundamente, procuremos nos conectar com essas energias maravilhosas que nós estamos gerando, com a esperança que está habitando o nosso coração nessas mudanças, né? Só de você ficar até o final, né? Escutando todo esse raciocínio, essa palestra que eu preparei para você, já indica o desejo da mudança. Vamos verbalizar, né? Eu desejo mudar, né? Então vamos fechar os nossos olhos, nos colocarmos de forma bem relaxada, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, procurando sentir a presença dos nossos queridos mentores, amigos espirituais nos auxiliando. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por este momento tão especial nas nossas vidas. Agradecemos por todo este universo e pelo Senhor ter nos criado neste fluido universal, sendo que cada um faz parte do outro nessa irmandade. E que este amor que o Senhor nos colocou junto com cada um forma essa grande corrente de amor, nos unindo pelos laços sagrados da irmandade e do amor com que fomos criados. Obrigada, Pai. Jesus, Mestre querido, obrigada por ter encarnado nesta terra nos ensinando tantas coisas maravilhosas. O Senhor nos fez acreditar na mudança. O Senhor mudou o antes e depois de Cristo, a história da humanidade. Os seus ensinamentos simples, profundos, nos deram a luz para que nós possamos e desejemos operar as mudanças necessárias para sermos felizes. Jesus, o Senhor nos ensinou que mesmo sob o peso da cruz, podemos fazer deste um momento de reflexão, de fortalecimento. Que nós possamos, neste instante, unirmos os nossos pensamentos e emoções, sentindo a presença de Jesus, que é luz, vida e amor, e deixando que das mãos de Jesus esses raios luminosos possam envolver a todos nós
envolvendo cada célula do nosso corpo físico, envolvendo cada espírito, nesta luz, neste fluido universal, neste fluido vital curador. E que nós possamos, nesse instante, agradecer a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do ressignificar e transmutar os nossos pensamentos e sentimentos. Que nós possamos visualizar uma luz nos envolvendo e nos enchendo de muito amor. E que este amor possa se expandir e chegar ao próximo, mais próximo dentro do nosso lar. E esse amor se expandindo possa ir até cada familiar, amigo, colega de trabalho, envolvendo essa amorosidade. Sem perceber, envolvemos a nossa cidade, o nosso país, todos os países e a Terra. Como se esse ciclo de luz que nos envolve a cada um como ser humano, envolvesse também todo o planeta Terra, a nossa casa, a nossa escola. Assim, Jesus querido, nós te pedimos por todos nós aqui reunidos em teu nome, te pedimos por todos que se encontram doentes em leitos de hospitais, que possam receber essas energias maravilhosas de luz, de saúde, de paz e de amor. Que nós possamos, Jesus, envolver com muito amor todas aquelas pessoas que estão com seu coração enlutados, que sejam abraçados pelos seus anjos da guarda para serem fortalecidos neste momento de dor. Nós te rogamos por todo espírito que volta à pátria espiritual, para serem acolhidos com amorosidade. Nós te rogamos por todos aqueles que desejam permanecer na erraticidade, para que sejam amparados onde quer que estejam e para que aproveitem a oportunidade do aprendizado e da nova encarnação. Nós te pedimos por esses espíritos encarnados, doentes do corpo físico, da mente, da alma, principalmente por esses que se encontram em seus leitos de dor, aqueles que se encontram com a dor da alma, aqueles que se encontram sem esperança, que todos sintam o abraço fraterno e a luz que vem iluminar as suas almas. Mestre amado, nós estamos recebendo essas vibrações de amor e luz e sentimos que cada célula do nosso corpo vibra amor e luz. E nós te pedimos, Jesus, como pedintes que somos, auxilie nas nossas tarefas, desperte a inteligência, o amor e o bem que habita dentro de nós. E que possamos assim juntos, nessa grande corrente de amor, de luz, rogar para que todos nós sejamos abençoados pelo Pai. Nós vamos finalizar esta oração com muita gratidão no coração, com muita esperança, com muita luz. Que assim seja. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Com essa prece, nós finalizamos este momento, sim. E desejamos que estas emoções de amor, de paz, de fraternidade, possam permanecer em nossos corações.
Que assim seja. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, este era o estudo da noite de hoje. Vamos refletir, vamos decidir juntos, mudar sim as nossas vidas, estarmos dispostos a mudar, para que nós possamos ter a certeza de que estamos construindo felicidades verdadeiras. Amanhã, às 18 horas, nós estaremos para mais um estudo e oração. Sexta-feira também. Quinta e sexta, estaremos aqui juntinhos, estudando, orando e mudando este padrão mental, emocional, para que nós possamos cada vez mais nos libertar das nossas crenças limitantes, os nossos pensamentos e sentimentos negativos, transmutando tudo em positivo. É muito importante a sua presença. Eu te peço que quem gostou deste estudo, dê like, por favor, clique lá na mãozinha, né? Se inscreva no nosso canal, cutuque lá no sininho escurinho, que ele vai te lembrar todos os dias em que houver a programação do estudo de oração. Tá certo? Muito obrigada pela presença, pela paciência. E assim vamos juntos, né? Caminhando, cantando, evoluindo juntinhos. Muito obrigada. Meu abraço carinhoso, uma boa, maravilhosa noite de descanso. E até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas.